No vídeo de hoje quero falar aqui sobre uma alternativa não muito viável, mas que com o passar do tempo está acabando sendo, que é em relação ao Paulo Guerreiro, que foi oferecido a 3 clubes que subiram recentemente da Série B para a Série A aqui no futebol brasileiro. E assim, será que ele não poderia ser uma alternativa para o Paysandu? Até porque alguns desses times da Série A não se animaram muito com essa possibilidade de contratar o jogador, que obviamente está interessado, a voltar ao futebol brasileiro, no qual ele já se destacou bastante, que com certeza tem uma adaptação maior por aqui, que ele estava jogando por último lá no futebol do Equador, passou na Argentina. Quais foram os números do jogador? Será que compensaria para o clube fazer uma contratação como essa? Vou comentar aqui. E além disso, nesse vídeo falar sobre 2 nomes que vivem uma fase muito boa, que é até uma pena, tanto o Bergson quanto o Cassiano, que se não fosse, eu acho que poderia ser uma alternativa viável para retornar para a Série B em 2024. Vou comentar aqui nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Carter Foot. Contei com a ajuda de vocês, torcedores do Paysandu, para chegarmos a esse próximo objetivo aqui no YouTube, que é 53 mil inscritos até o final desse ano, até o dia 31 de dezembro. Estamos próximos dessa meta, mas o dia também está chegando, Então, se você puder deixar seu like, se inscrever e compartilhar aqui, com certeza nos ajuda bastante a se aproximar desse objetivo. Antes de dar sequência aqui no nosso vídeo, eu tenho um recado para vocês da DG Store, loja de camisas esportivas, que já mandou diversas camisas como essa, que eu uso aqui para gravar o vídeo, essa aqui do Schalke 04, de vários clubes do futebol internacional para vocês, que lembrando, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, por lá você pode olhar vários modelos de clubes internacionais, saindo a partir de R$100 para vocês. Você falando que veio aqui pelo Black Cartel, você tem 10% de desconto em cima dos valores que vão estar lá no Instagram deles, que vai estar aqui embaixo na descrição. E lembrando, a partir de 2 unidades, frete grátis para todo o país. Então aí tem essa vantagem para vocês. Opções de camisa personalizada, você colocar seu nome e o número a partir de R$160, R$170. Você fala aqui que veio pelo canal, que ainda você tem 10% de desconto em cima dessa promoção. Então o link vai estar aqui embaixo na descrição para vocês da DG Store. Bom, então quero começar falando sobre o Paulo Guerreiro, que primeiramente deixei essa informação aqui, Até crédito para o portal central do Vitória, mas que trouxe essa informação aqui, Vitória, Criciúma e Juventude têm interesse na contratação do atacante Paulo Guerreiro, que está de saída da LDU. Informação lá do Rian Zelaya, essa informação lá do portal peruano, que cobre aí então as atualizações do Paulo Guerreiro. Enfim, é um jogador que tem 39 anos de idade, que poderia estar disposto a retornar ao futebol brasileiro, de olho em 2024, até porque ele fez muito sucesso por aqui. E até não entendo por que o Guerreiro não volta para o Peru, Não faz o menor sentido. Mas enfim, são os 3 clubes, tirando o Atlético Goianiense, que subiu aí também, mas voltando para a Série A, o que mostra que certamente ele foi oferecido para essas equipes que demonstraram interesse na sua contratação. Lembrando que ele já fez um movimento parecido quando ele foi contratado pelo Avaí, que estava na Série A, e assim, no caso, ele tinha interesse de continuar no futebol brasileiro, que acabou não acontecendo por muito tempo, Vou deixar aqui para vocês, 2022, apenas 10 jogos pelo Avaí, não conseguiu ir muito bem, e logo depois, deixou a equipe no meio do ano de 2022 para 2023. Foi para o Racing, pelo Racing não conseguiu ter um bom desempenho, apenas 22 jogos, 3 gols e 2 assistências. Aí foi para a LDU, lá do futebol equatoriano, foi campeão da Sul-Americana, contra o Fortaleza na final, mas o Guerreiro era um reserva. E mesmo assim não teve números ruins não, viu? Pelo que eu vi aqui no site O Gol e no site Transfer Market, 20 partidas, balançou as redes em 8 oportunidades, ainda deu 2 assistências. Ok, 10 participações em gols em 20 jogos. Tinha tempo que o Guerreiro não fazia um número de gols de 8, por exemplo, desde 2020, Tinha quase 4 anos aí, então ainda deu 2 assistências. Mostra aí que ele, aos poucos, tem se recuperado dessa sua forma física. Ele teve vários problemas, Primeira dele, obviamente, foi em 2018 pelo Flamengo, onde ele vinha de uma fase boa, pelo Flamengo. 2016, 18 gols, 2017, 20 gols. Aí 2018 só jogou 7 partidas e 1 gol. 2019 foi para o Internacional, foi muito bem, 20 gols. 2020 estava indo bem até ter essa lesão. 15 jogos, 10 gols, se lesionou e não jogou mais pelo Inter em 2020. Voltou em 2021, mas só 11 jogos, 2 gols. Basicamente ficou 2 anos com um salário gigante no Internacional e não conseguindo jogar, Aí 2022 foi para o Avaí, depois Racing e LDU. Pelo Corinthians foi muito bem também, 2013, 18 gols, 2014, 16, foi campeão aí com gol dele na final do Mundial, jogou durante muito tempo no futebol alemão, e é igual eu falei, por que ele não volta para o futebol peruano? Tenho certeza
que algumas equipes de lá, né, o Sport Cristal, o Alianza Lima, se conseguir a ajuda de patrocinadores, vai conseguir pagar um valor até maior do que ele recebia aqui no Brasil. Se eu não estiver enganado, no Avaí ele tinha um salário meio que base, né, da equipe, que era 150 mil por mês. Ou seja, até para o Paysandu mesmo, não seria uma realidade assim, nossa, totalmente diferente do que era quando teve algumas especulações dele em 2021 na Série C, né? Não fazia o menor sentido. Se o Paysandu voltar para a Série A, é o nome mais viável, mas sinceramente, se ele não acabar não fechando com Vitória, ou com Criciúma, ou com Juventude, não acho que ele tem muito espaço em times na Série A não, viu? Não acho mesmo. E acaba que, se ele quiser realmente voltar para a Série, para o Brasil, né? Vai ter que ir para uma Série B, com algumas opções que certamente vão ter interesse nele, né? Então, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer sobre o jogador, o que você acha desse tipo de contratação, né? De um atleta super medalhão, muito conhecido, certamente daria muita visibilidade, mas não sei até que ponto poderia render dentro de campo, né? Quem sabe numa Série B não possa ir melhor do que foi nesses últimos anos, mas até que a passagem pela LDU não foi terrível não, tá? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quero falar aqui também sobre o atacante Bergson, tá? Ele vive uma fase sensacional lá no Johor da Malásia. Jogador que tem 32 anos de idade, 1,80 m de altura, que nessa temporada ele conseguiu mais um feito absurdo, né, para sua carreira, 36 jogos, 38 gols e 2 assistências, ou seja, ele tem mais gols do que partidas também nessa temporada, que é um feito que ele tem conseguido fazer desde quando ele chegou basicamente, né. Só para você ter uma ideia, eu lembro que eu tinha gravado um vídeo aqui, acho que em julho, agosto, ele tinha, sei lá, 25 jogos, 12 gols, 14 gols, então tipo assim, ele conseguiu dar uma volta por cima absurda nessas últimas rodadas, se eu não estiver enganado, era bem isso, era tipo assim, 10 gols a menos do que jogos, que é óbvio que já está excelente, mas ele conseguiu ainda terminar o ano com mais gols do que jogos, meu Deus do céu, né. 40 participações em gols em 36 jogos. Ano passado já conseguiu um feito absurdo, 47 gols em 35 partidas. Se eu não tiver enganado, ele ficou na frente do Haaland, do Mbappé, do Cristiano Ronaldo, de artilheiros do ano de 2022. 2021, quando ele chegou, ele não conseguiu bater esse número de gols, né? Mas assim, 23 gols em 25 jogos. Sensacional, realmente. O cara já tem mais de 100 gols pela equipe em menos de 2 anos, né? Meu Deus. Tem times aí que nesse período marcou quase esse tanto de gols que o Bergson tem feito por temporada. Até por conta disso, eu imagino que mesmo sendo futebol da Malásia, que não é conhecido por ser um dos maiores salários do mundo, né? Não é Japão, China, Coreia, que tem um valor gigantesco. Eu acho que essa equipe deve estar oferecendo um salário gigante para ele continuar por lá. E foi uma boa, né? Porque ele vinha de muitos altos e baixos no futebol brasileiro. É óbvio que ele conseguiu dar essa volta por cima, né? No Paysandu, que ele já tinha passado pela Chapecoense, Portuguesa, Náutico, e nunca teve um destaque absurdo, né? Até foi em 2017 pelo Papão. 28 gols em 47 jogos, o que, pô, ele deu um salto da Série B para a Série A no Atlético Paranaense, que logo depois foi campeão da Sul-Americana, né? Pelo Atlético Paranaense jogou 27 jogos, 5 gols em 2018, 2019 6 gols em 15 partidas, até que ok, né? 11 gols marcados. Jogou pelo Ceará e depois 2019 e início de 2020, 7 gols em 39 jogos, e aí simulou para o rival, para o Fortaleza. Fortaleza se deu bem nessa história, porque contratou ele para o campeonato estadual, ele só marcou 3 gols em 14 jogos e emprestou ele para o futebol da Malásia, né? Porém, ele foi tão bem por lá que acabou ainda vendendo ele por quase 3, 4 milhões de reais, então acabou pegando uma boa grana no Fortaleza, mesmo sendo o último time que ele passou no Brasil, sem deixar saudades. Acho que ele fez certo, eu ficaria bem surpreso se ele deixasse essa equipe por lá. Pode jogar tranquilamente por mais uns 3, 4 anos, pelo futebol de lá ter um nível técnico bem mais baixo. Se ele tivesse uma fase pior, certamente poderia ter seu retorno, né, ao Paysandu, e já está com 32 anos de idade, pelo que eu vi aqui, o contrato válido até o final de 2025. E assim, outro aqui também em relação ao Cassiano, que é mais velho, tem 34 anos, né, 2 anos a mais. Esse travante que, assim, até me surpreendeu muito, tá? Porque ele tem conseguido viver uma boa fase no Estoril Praia nessa última temporada. Até aqui, né, ele soma aí uma média de, no caso, uma participação em gol a cada 2 jogos, se você for analisar, né? Então, realmente, o Cassiano muito bem. 19 jogos, 8 gols e 2 assistências. Números bem interessantes nessa última temporada, jogando lá no futebol europeu, né? 34 anos, não dá sinal nenhum de que está caindo de rendimento ou algo nesse sentido, jogando inclusive a primeira divisão do futebol português, tá? Ele marcou gols aí nos últimos jogos, inclusive contra o Porto na vitória do Estoril Praia por 3-1, né? Ele jogou aí muito bem, marcou gols nessa última temporada e, na minha opinião, um jogador com uma boa sequência, né, de jogos nesses últimos meses. Só para você ter uma ideia, os últimos jogos dele então foi no dia 6 de dezembro, contra o Porto, marcou gol, depois no dia 10 e depois no último dia 17, que ele marcou gol também, no empate 1-1 entre Famalicão e Estoril Praia. Então um cara que vive uma boa fase, né? Acho que se ele continuar marcando gols assim, não ficaria surpreso dele ir para um outro clube, tipo assim, um Braga,
Acho que Porto e Benfica não, né, pela idade, mas assim, números bem interessantes mesmo do centroavante brasileiro, que pelo Paysandu somou aí 20 gols em 30 jogos em 2018. Ele também já deu entrevista falando que é extremamente grato, né, pelo Paysandu, que conseguiu dar uma nova visibilidade para sua carreira. Ele é revelado pelo Internacional, já tinha passado por vários times, né, Santa Cruz, Fortaleza, Internacional propriamente, futebol do Cazaquistão, futebol da Coreia, Brasil de Pelotas, Goiás, até chegar no Paysandu, que assim como o Bergson, ele deu um salto gigante na carreira, saiu do Paysandu para um futebol da China em 2018, depois voltou para o CSA e ainda conseguiu, né, ir mal pelo CSA, e depois na Série A 17 jogos no gol, e depois foi para o Boa Vista e para o Vizela de Portugal. Pelo Vizela foi muito bem, né, entre 2020 a 2021, marcou aí um total então 25 gols, 6 assistências em 66 jogos. Foi pro futebol lá do Al Faisaly, que inclusive jogou com o Rossi, 17 jogos, 7 gols. Então ele vive uma boa fase sim, viu? O centroavante aí, o Cassiano. Se vivesse uma fase pior, até pelo estilo de contratação de brasileiros que estavam no exterior, acho que faria total sentido, né, pro Paysandu, mas eles vivem uma fase muito boa. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer então sobre esses atletas? Se aceitaria no clube de volta? Se não, estou curioso para saber. Outras sugestões de conteúdos vão estar aparecendo aqui na tela. E nos vemos então aí numa próxima. Valeu!